Olá, meus amigos. Eu estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês o software de gestão de serviços com uma aplicação muito importante para a gestão completa de serviços e manutenção, com a utilização da ferramenta, o software de gestão de serviços e manutenção SGServe. Numa gestão perfeita, numa gestão completa de serviços e principalmente manutenção, você utiliza indicadores, relatórios indicadores que permitam você ter total controle e determinar as tuas ações em função de medição desses itens de controle, esses indicadores, para determinar ações em função do que está ocorrendo. Um deles é o relatório indicador relativo a serviços, chamado backlog. Então, o backlog, ou mão de obra empenhada, ele mede, a quantidade de semanas que você vai precisar para realizar todas as suas OS pendentes. Ou seja, todas aquelas OS que estão por setor executante de serviços, você define isso nas suas OS, você define isso em tabelas, quais são os seus setores de execução de serviços, sejam eles de mecânica, elétrica. E nas OS respectivas pendentes desses serviços, computa a diferença entre o homem-hora estimado em cada OS por setor executante. Então vai num determinado setor executante, ver todas as OS estão pendentes, ou seja, que ainda não estão terminadas, obtém um homem-hora estimado para realizar, que foi estimado para realizar o serviço completo daquela OS, subtrai da quantidade de homens-horas já realizadas e apropriadas pelo pessoal, pega esse valor, soma de todo o setor executante e vai, ao mesmo tempo, lá em cada setor executante, ver a quantidade de mão de obra de execução, aquela em que está marcado aqui em recursos, mão de obra pessoal, ele vai naquelas em que há marcação de apropria mão de obra, ou seja, aquele pessoal pertence, que está marcado isso aqui, pertence ao rol de profissionais que são considerados tanto nos homens-horas estimados de cada OS, assim como são considerados e apropriam horas em cada OS. Ou seja, naqueles serviços em que, naquele pessoal, por exemplo, o Manuel aqui, que é um supervisor, não está marcado com apropria mão de obra. Então essa mão de obra não será considerada para o cálculo de backlog. Somente aqueles que tiverem essa aqui marcada, essa opção. Nada impede que possa apropriar para custo ou não da OS, é questão de custo, mas ele só vai computar num determinado setor executante. Por exemplo, quando eu tenho aqui um setor executante e pessoal que não está demitido, ou seja, só força efetiva de trabalho. Então vamos supor, no setor de mecânica, eu tenho eu tenho o William Alves que apropria, então ele vai ser considerado. Eu tenho o Glóvio que apropria. Eu tenho todos. Esse, por exemplo, João Gustavo, ele é o supervisor, não está marcado com apropria, então ele não será considerado na apropriação de mão de obra. Ele não será considerado para apropriar a mão de obra, e não tem pouco no cálculo do indicador de backlog. Tá certo? O software também não considera pessoas de férias como força de trabalho, né? É uma média que ele faz nesse sentido, que normalmente tem sempre quase uma pessoa de férias, então ele expurga essas pessoas que estão de férias no período de obtenção do relatório. E vai em cada OS pendente do mesmo setor executante. Então, por exemplo, vou pegar um OS pendente do setor executante de mecânica. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa manutenção preventiva de uma centrífuga. Você repara, tem 10 homens-horas realizados. E eu vou aqui em recursos, em mão de obra apropriada,
e vejo que não apropriou hora nenhuma. Então, o homem-hora pendente é o homem-hora previsto menos o real, tá certo? É só para essa quantidade de homens-horas que vai ser calculado o backlog. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma listagem de OS, repara, nessa OS aqui foram estimados 150 homem-horas e já foram apropriados homem-hora real 19. Então, só a diferença de 150 para 19 é o que falta fazer, vai ser considerado para essa OS específica na quantidade de homens-horas pendentes. Então, é a subtração em cada OS desses valores. Por exemplo, somente essa OS nessa lista tem homens-horas reais. Então, tudo que é homem-hora previsto vai ser considerado quando você não tem nenhum homem-hora real. Você subtrai, por exemplo, 3 de 0, você tem 3 previstos, 0 realizados, você tem 3 pendentes, 3 homens-horas, que é o produto de homens vezes horas. Ao dividir o total desses homens-horas pendentes pela efetividade de pessoal que apropria, que eu só peguei aqui da mecânica, eu vou ter o indicador backlog momentâneo instantâneo, uma fotografia do momento. Então, como é que a gente obtém no software? Vou em relatórios, indicadores, relativo a serviços, a opção 2 aqui, relativo a serviços, e dentro da opção relativa a serviços, 02, eu vou em 0201, que é o backlog. Eu tenho essa tela de filtragem, que eu posso optar para o relatório numérico, com dados numéricos, ou então gráfico de pizza, ou então gráfico de barras. Eu posso aqui fazer uma filtragem só de determinado setor executante, ou de um intervalo, ou de todos, se eu deixar do jeito que ele está, ele pegou do primeiro ao último, do início ao fim, e posso determinar também o intervalo de centro de custo, que centro de custo é aquele código que identifica o local do cliente que vai custar as OS que estão tem aquele determinado centro de custo. Também posso obter um backlog, por exemplo, só do tipo de serviço corretiva. Então é pegar toda a minha frente de trabalho de manutenção de setores executantes que apropriam e obter uma quantidade de semanas para aquele efetivo daquele respectivo setor concluir todas as horas de serviço, por exemplo, de corretiva. Se eu marcar aqui corretiva, ele vai atrás de ordens de serviços, por exemplo, só da mecânica, eu estou de mecânica até mecânica, tá? E com isso, todos os centros de custo, em todos os clientes, ele vai atrás só da ordem de serviço corretiva. Então vai determinar, por exemplo, olha só, aqui eu posso editar o título, que no serviço de mecânica eu tenho 12 horas e 15 minutos de homens-horas pendentes, todas as OS, e tenho uma disponibilidade de 120 homens-horas na semana. Então quando eu divido 12,15 por 120, dá 0,1 semana. Ou seja, se não entrar nenhuma OS a partir desse momento, na área de mecânica, eu vou realizar em 1/10 de semana. Né? Ok? 1/10 de uma semana. Ele supõe aqui que o homem-hora disponível está configurado para 40 homens-horas por pessoa, por profissional que apropria a mão de obra por semana. Quando divide a quantidade de homem-horas pendentes pela quantidade de homem-horas disponível, vai dar um valor em semanas, que aqui está HH total dividido por HH por semana, a divisão dá 0,1 semana. Tá? Da mesma forma, eu posso considerar, por exemplo, só da situação que está planejado, para tudo que está planejado, só vai considerar essa situação. Então vai em todas as OS, idem, por exemplo, toda a minha força de trabalho de mecânica para situações de emergência, em quantas semanas, né, eu vou ver mecânica, um relatório, né, ok? Ou então uma determinada chave de seleção, por exemplo, eu estou vendo tudo da mecânica, mas que depende, por exemplo, de parada geral. Então ele vai em todas as OS que tem
inclusive porque contém aquele conteúdo de PG marcado na OS, que é uma chave determinada, e vai calcular quantos horas eu vou ter pendente, vai dividir pela força de trabalho da mecânica, se eu escolhi mecânica, e vai calcular o número de semanas que eu vou resolver todas as OS pendentes que são de parada geral. Ok? E exclusive desconsidera, por exemplo, se eu marcar aqui PG, é que ele vai pegar todas as OS, menos as que são parada geral. Então, que normalmente essa OS parada geral vai ser realizada no final do ano, as férias coletivas. Então ele não considera ao longo do ano isso como um backlog, porque isso só vai ser feito mesmo, só tem condição de ser feito no final do ano. Outra opção, né, é eu ir atrás somente de serviços que são programáveis, que eu defina em que aquela situação da OS é programável. Então eu deixo marcado aqui sim e não marco não, ou seja, só vai atrás de OS programáveis. Se eu deixar os dois marcados, vai considerar todas as situações. E se eu disser não, programável não, só vai atrás das OS que estão marcadas como não programáveis. Onde é que está essa marcação? Essa marcação está aqui no códigos de configuração de códigos, em serviço de situação, tipos de situação. Então eu tenho tipos de situação de serviço, está aqui. Repara, cancelado, é lógico que a OS já está terminada, cancelada não é nem programável, com certeza. Mas repara, todas essas dependem do fornecedor, você não tem condição de programar. Pode ser que você não tenha condição de programar, porque depende do fornecedor. Normalmente você usa o backlog para programar mão de obra, é um recurso, é um indicador para determinar como você está a tua pendência de mão de obra. Por exemplo, tudo que está em execução é programável, porque tem condição de programar para a próxima semana, próximo dia e tudo mais. Ok? Da mesma forma aqui no indicador, eu posso querer só da criticidade igual, maior, diferente, no caso igual ou diferente. Por exemplo, quero tudo da criticidade máxima, extremamente alta. Então ele vai atrás só de OS em que o ativo, que a criticidade do equipamento, o ativo está relacionado ao ativo, for 0. Então ele vai atrás, por exemplo, de todas as setores, por exemplo, que a criticidade é máxima. Então repara, eu tenho 26 homens-horas do total de caldeiraria e tubulações e refrigeração, 24, eu tenho 26 homens-horas totais pendentes, 2 no setor executante de caldeiraria e 24 homens-horas no setor executante de refrigeração. E tenho aqui um homem, que é 40 homens-horas por semana, tem um homem por semana, o tempo todo, e aqui tenho 2 homens. Quando eu divido respectivamente, dá 0,05 semanas, que é 2 dividido... Eu só estou atrás de OS de equipamentos muito críticos. Se eu não marcar aqui, nada, em tudo, aqui, em todos os setores, eu vou encontrar o meu backlog completo, né? Vocês reparem, ele está completo, 57 semanas de assistência técnica. Ele não foi atrás de equipamentos muito críticos. Repare, ele calcula uma semana. Repare essa soma, o total. Nunca se deve somar, isso é importantíssimo, esse conceito. A quantidade de hora disponível total, porque você tem 834 homens-horas pendentes, que é a soma de todos os homens-horas pendentes por especialidade, por setor executante. Aqui não soma, porque a pessoa de elétrica não faz serviço mecânico, então isso não vai, esse valor não é a soma disso e isso dividido por essa soma. Isso não acontece nunca, você não usa um mecânico para fazer serviço de elétrica. Na realidade, é um indicador bom, é a soma de todas as semanas. Então, ao longo de 11 semanas, é um indicador, isso não é verdade, porque para mecânico vai ser 1,43, né? Isso vai ser simultaneamente, mas é um indicador interessante para você saber a soma. Não que isso vai levar 11 semanas para resolver tudo, não. Você vai, em algumas coisas, você vai terminar em 3,53, outras em 2, entendeu? Então esse é um excelente indicador. E o mais importante desse indicador é que você expresse ele, por exemplo, mensalmente,
e mostre a tendência que está. Se for de aumentar, está aumentando o backlog para um determinado setor, significa que estão chegando mais OS com mais HSH do que você tem capacidade de resolver. Ou então você tem mais mão de obra do que está entrando de quantidade de OS com os HSHs, ok? Como eu falei, você pode ter um relatório aqui de pizza, gráfico de pizza, ou numérico, ou então de barras. Vamos lá, por exemplo, backlog. Eu vou tirar um de barra. Aí o barra ele compara entre as oficinas, né? Por exemplo, barra, desculpe, aqui é pizza, né? Eu optei por pizza, não barra. Repara, o gráfico de pizza, vou ampliar aqui, ele mostra um número em percentual por setor executante. Então, por exemplo, ele mostra aqui que eu tenho diversos setores executantes e aquela quantidade de OS em relação ao total, a quantidade de semanas em relação ao total, percentualmente. Então, repara, a CEMEC percentualmente tem mais semanas, ou talvez, tem mais semanas de todos, né? No de barra, você vê isso de forma aqui, vamos ver, aqui dá até de forma comparativa. A CEMEC você está com 30,8% do total de semanas empenhadas, ok? Então essa é a condição interessante que você considera e importante indicador de empenho de mão de obra pendente, serviços pendentes, mão de obra para liquidar esse empenho e pendências, ok? Mais detalhes entre no nosso site www.sgsr.com.br e encontre lá mais videoaulas no nosso canal do YouTube SGSR. Também entre no nosso blogspot, né, com artigos escritos sobre gestão de serviços e nossos telefones indicados, mantenha contato. Um grande abraço, até breve.